Oi povo, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, vamos falar sobre Alton LaVey. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse homem, né? Ele criou sua própria religião do Satanás, do satanismo. E do Alton LaVey é bem diferenciado, né? Algumas pessoas já ouviram falar, já escutaram muito preconceito entre essa religião, de dizer esse nome é para fazer essa religião é para fazer mal aos outros e tudo mais. Mas existe dois tipos de satanismo. O satanismo do Alton LaVey é diferente. E das suas histórias, vou contar um pouquinho sobre a história dele aqui para vocês. A hipocrisia que você vai ver nesse Brasil e também na religião cristã, que já foi, já veio desde muito tempo, desde lá de atrás, desde quando nossos avós eram vivos, né? Essa hipocrisia já existe já no mundo inteiro. E elas vêm cada dia mais piorando, ficando mais feio, fedendo. E não mexe nesse bicho não, que a gente não vai perder mais. Mas é igual a gente quando mexe uma merda, né? Quando fede. Mas é algo que Alton LaVey, esse homem, ele era religioso, né? Ele era tecladista, né? Ele tocava ali instrumentos da religião que ele era, da religião cristã, né? Ele percebeu muitas coisas dentro da religião. A avó dele era também religiosa. E uma coisa que ele percebeu naquela época, né, lá em 1916, 1900 e pouco, ele percebeu que a hipocrisia do ser humano. Ele percebeu tanto que a mulher e o homem ficava o sábado, enfim, o sábado ficava lá na putaria, ficava lá fazendo as coisas da carne, bebia, ficava, enfim, fazia o que não era para fazer, porque a religião era contra. A religião, Deus era contra, Jesus era contra, então eles faziam tudo o que tinha direito. Traía, ficava de olho na mulher do outro, a mulher ficava de olho no homem da mulher do outro, ficava nessa putaria, né, da carne, festa da carne, e no domingo, né, ia pra igreja pedir perdão a Deus. Né? Ele via tudo isso, ele percebia, ele ficava vendo tudo isso, ele ficava só observando tudo isso. Ele via que as pessoas no sábado não estavam lá fazendo as coisas erradas, traindo o outro. Aí quando ia no outro dia, no domingo, ia para a igreja pedir perdão a Deus. E ele via essa hipocrisia, né? Hipocrisia extrema. Fala, nossa, como é que isso tá acontecendo mesmo? Ele ficou vendo isso aí, ó. Foi quando ele percebeu que o que é chamado pela religião e por Deus da Bíblia Sagrada é chamado de pecado. Ele percebeu que não era pecado, não era algo que a religião, as pessoas lá do tempo atrás, da época antes de Jesus, as pessoas já tinham ali já chamava a religião católica, que colocou essa natureza que a gente... Eu vou chegar nesse assunto aqui daqui a pouco. Essas coisas que a gente faz, nós seres humanos, que nós gostamos, que é da carne, que é do ser humano, é da nossa raça humana, isso nasceu com a gente, isso está na nossa natureza. É uma coisa que a religião cristã reprime, por ser algo que ela diz que não é dela, não é a natureza dela, não é a essência dela, né? Ela não nasceu com aquilo e reprime aquilo, essas coisas, e gosta de culpar o Satanás. Gosta de culpar algo que não vê, algo que a religião deu para ela acreditar, para dizer que existe, para dizer que vitimizar algo que ele está fazendo de errado e dizer que foi uma pessoa, uma entidade espiritual ruim, mal, como Satanás, que figura eles desse jeito, que esteja usando eles para poder fazer aquilo, né, de errado, que é contra a religião, que é contra Deus, Deus é contra, enfim.
E nesse assunto que eu vou falar nesse vídeo, ele percebeu que as pessoas eram muito hipócritas. Tipo, elas não levavam a sério as coisas desse Deus e nem de Jesus. Ela percebeu que a religião do cristianismo não resolvia nada, não mudava a vida de pessoas. Até porque ele viu que essas pessoas ficavam ali se reprimindo das coisas da sua própria natureza e gosta de culpar o Satanás, enfim. E a religião, para a religião, algo que é natural da gente, da nossa natureza, que nascemos com a gente, que é a nossa essência da raça humana, eles chamam que é pecado, eles chamam disso de Satanás. E eles colocam isso, eles culpam a gente, eles querem colocar a gente como vítima, que a gente está todo o tempo ali sendo tentado por algo espiritual que esteja nos atentando. Sendo que é isso que é a nossa natureza. Por isso que a Tom LaVey, ele criou sua própria religião do satanismo, do Satanás, igreja do Satanás. Por quê? Porque ele percebeu que essa palavra Satanás, ela traz aí um significado para nossa natureza humana, nossa essência que a gente é. A gente não ficar se reprimindo a algo que a gente já nasceu, ou dizer, eu reprimir, ou dizer, eu fiz aquilo de errado, eu fiz a coisa da carne, eu fiz errado, eu enfim, bebi muito, fiz um mal ao outro, e não se reprimir, tipo, não ficar dizendo que aquilo ali que fez com que ele fizesse, aquela pessoa fizesse aquela coisa de errado, dizer que foi o Satanás ou foi o diabo, enfim, e dizer que foi ela mesma, que foi da natureza dela, foi dela, que nasceu com ela, e ninguém mais pode tirar isso. E não se reprimir, né? Por isso que a religião do Tom LaVey é mais levando para essa raça aí da natureza, a raça da natureza, que é da nossa essência, da nossa raça, da nossa natureza, de que do lado mal que nós temos, do lado bom também, mas do lado mal também. Então, por isso que ele percebeu que as pessoas estavam ali não levando ali a religião do cristianismo a sério. Via que eles ficavam na hipocrisia e ainda mais acreditavam e diziam que acreditavam no diabo, ou acreditavam em Jesus. Sendo que eles estavam fazendo pior do que outra pessoa, pior do que uma pessoa que não é dessa religião. Tipo, exemplo, você não via outra pessoa fazendo isso, fazendo o que eles faziam, mas você via eles fazendo. Sendo adoradores da carne, sendo adoradores da putaria e se reprimindo todo o tempo. E quando ia no outro dia, ia para a igreja para pedir perdão a Deus. Então era isso que o Tom LaVey, ele percebeu isso e criou sua própria religião. Por conta que ele viu que a hipocrisia, ele montou um caminho da esquerda. Porque ele viu que era algo da natureza da gente e que a gente não tentava. A religião tenta mudar, tenta reprimir, tenta mudar isso. E você vê que cada vez mais que a religião no nosso Brasil, no nosso mundo, se reprime tanto de querer prender essas pessoas dentro de uma igreja para se reprimir das coisas que é do mundo, que eles chamam que é do mundo, mas são coisas que são da nossa raça humana, que nasceu com a gente, mas eles dizem que é do diabo, do Satanás, mas que na verdade isso já nasceu com a gente. E eles querem reprimir, trazendo que essas pessoas fiquem com peso na consciência que Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, sendo que não foi pelo pecado. A gente tem a nossa natureza, não foi pecado nenhum. A gente não tá pecando. Isso já nasceu com a gente. A gente fazendo ou não, o que é errado, a gente tá pecando do mesmo jeito. Porque isso é da raça humana. Então, o Tom LaVey, ele percebeu essas coisas, essa hipocrisia extrema, né? E viu também que as pessoas que diziam que acreditavam em Jesus estavam ali mantendo a fé nele, mas ao mesmo tempo estavam ali fazendo as coisas erradas da carne e adorando a carne, adorando as coisas materiais, colocando em
primeiro lugar, e gostando mais dessa vida mais material, mais carnal, do que no próprio, uma pessoa que dele, né? Ele viu que realmente essas pessoas estavam querendo mais e mais, essas pessoas religiosas cristãs estavam querendo mais e mais e mais adorar, gostavam mais dessa vida do que até ele mesmo. Falou, nossa, estão querendo reprimir, estão querendo culpar algo que não existe, que já nasceram com a gente. E ele, por isso que a religião do satanismo, o diabo, enfim, é mais para mostrar esse lado da gente animal que nós temos, que nós nascemos, e que a religião faz com que a gente não veja esse lado, né? Porque ela cega, a religião ela cega mesmo, ela cega porque ela não quer mostrar esse lado animal de você, e nem o próprio ser humano, ele não quer ver esse lado dele, ele nunca quer ver esse lado ruim dele, ele não aceita esse lado animal que ele é, esse lado ruim que a gente já nascemos, que a natureza já fez, né? Já nasceu e vai nascendo. A gente vai de geração em geração, e ele via que isso já nos anos, gente, já lá atrás já via isso. E imagina hoje, né? Como vocês veem que tá cheio aí. Não tem nem mais jeito, né? Você vê que o Brasil não vai pra frente de jeito nenhum por conta da religião. Porque a religião se reprime mais. É a mesma coisa de você pegar uma jovem, uma menina de 12, 13 anos, ficar ali prendendo ela, fica dizendo pra ela que não é pra fazer isso, que não é pra namorar agora, não é pra ficar fazendo isso, que é errado, isso aí é errado, fica colocando ali, fala pra menina que não é pra beber cachaça, beber cigarro, nem fazer tatuagem. Você fica ali sempre, aquela menina vai crescendo só ouvindo aquilo ali que é errado. E acaba que aquela menina, chega um momento que o tanto que você já prendeu aquela menina ali, é a mesma coisa da religião. Você fica ali se prendendo, vai pra religião para se prender das coisas do mundo. Aí você vai e você vê que essa menina já virou uma MC Pipoquinha, né? Da vida que vocês vê aí. Que a mãe prendeu tanto, mas prendeu tanto que não houve jeito. Parece que quando você prende mais, o ser humano fica mais animal ainda e fica com mais vontade ainda de fazer as coisas que é do mundo. Então a mesma coisa a religião é isso. Porque eles vivem uma coisa, eles tentam viver uma coisa, mas não conseguem, porque é coisa da natureza e ninguém pode mais controlar. Animal, nem Deus Jesus não vai estar ali conseguindo mandar nessa natureza da gente, entendeu? Porque é algo que é da gente, nasceu com a gente, mas a religião, ela quer manter você presa lá, né? Pra você ter um serviço, né? De ter lucro, trabalho pra eles, e você se sentir culpado, porque Jesus morreu na cruz, e também porque o diabo tá tentando você aí, querendo ver sua felicidade, sendo que você mesmo é seu próprio animal, seu próprio diabo, entendeu? Você vê as pessoas fazendo mal ao próximo, você vê as pessoas matando o outro, jogando inveja, jogando má vontade pro outro, você vê as pessoas fazendo isso, você não vê o diabo, nem Satanás. Então, a religião, ela reprime muito as pessoas, elas prendem muito, mas elas prendem muito e não resolve nada, porque essas pessoas, elas saem de lá faz mais coisas erradas, porque é igual como eu falei pra você, ficar dizendo que aquilo ali é errado, faz isso, prendendo aquela garotinha, aquela menina, ela vai chegar um momento que ela não vai mais aguentar mais, e vai acabar que tudo que você estava falando ali pra ela não vai existir mais, ela não vai acreditar, ela vai acabar que ela vai fazer tatuagem, vai acabar que ela vai fazer tudo ao contrário, porque eu já vi muita história assim. Eu vi muita história assim de pessoas fazendo isso e teve um fim triste. Triste, eu digo que você olha pra pessoa e você vê essa pessoa aí tem tudo pra ser feliz, porque tem dinheiro, tem oportunidade, e a pessoa tá ali, ó. O pai e a mãe estavam ali só ensinando, passando para aquele filho. Sendo que aquele filho ele não quis mesmo nada. Não quis nada.
com aquilo, da oportunidade, o que ele tinha. Então, o que a religião fez? O que a religião faz? Reprimir as pessoas. Gostam de prender as pessoas de algo que elas já têm e que já nasceu com elas. Então, por isso que a religião do Alto Levei, ela é levada para esse lado esquerdo da nossa natureza e que a gente não se reprime. E quem acredita, eu concordo super, com toda sombra de dúvida com o que ele falou. Entendeu? A religião dele, tudo que ele passou para sua religião, eu acredito tudo, sem sombra de dúvida, entendeu? Porque tudo que a gente estamos vivendo nesse exato momento, em que a gente vai ver muito mais pior ainda, essa hipocrisia. E por que não você se culpar e não se reprimir e não dizer que foi o diabo, o Satanás que usou você, e começar a lhe amar, porque a religião do Alto Levei ela é levada para o amor próprio, de você se aceitar, de você se amar, em questão de natureza física e espiritual, porque não é algo de é algo que a religião cristã, você vê que eles pregam sobre o amor, mas eles pregam para eles se amar financeiramente, mas ele não prega o amor entre eles se aceitar da maneira que eles nasceram, da maneira que eles vieram para esse planeta Terra, que vieram com essas naturezas, com essa vontade da carne, com esse desejo espiritual, com esse desejo pelo mundo, pelas coisas que eles se reprimem, mas acabam amando de qualquer jeito e não acabam vivendo sem, né? Então, para a religião do Alto Levei existir, teve uma ideia. Essa ideia veio do cristianismo, porque o cristianismo, eles viram que o cristianismo se reprimia muito essa natureza do ser humano, que é o próprio Satanás, que é a nossa natureza do lado mal, do lado escuro da gente, que estava se reprimindo muito. E eles estavam gostando dessa vida e mesmo assim queriam viver em status de religião cristã, de cristão, de acreditar em Jesus, enfim. Mas estava ali fazendo tudo que é da natureza, que eles diziam que é do diabo. Mas a religião do satanismo, Atom Levei, ele já veio para uma luz, para mostrar para você um espelho, para mostrar para você quem realmente é você, da maneira que você vive e da maneira que você é, e não a religião da religião cristã, que ela cega você e não mostra o espelho para mostrar a luz para você, mostrar quem realmente você é, de maneira que você existe e que você é, e que você precisa se aceitar, porque para você se amar, você precisa se aceitar da maneira que você é, com seus defeitos e com seu lado bom e lado ruim. E é isso que a religião do Alto Levei tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero também que vocês vão mais atrás sobre essas informações, principalmente dos livros de Alto Levei. Eu não tenho aqui comigo os livros do Alto Levei. A maioria deles são pagas, mas tem muita coisa para ensinar pra gente, sabe? Desse lado animal da gente, e a gente se autoconhecer mais, e se culpar mais, e se trazer mais pra si, sabe? Não ficar se vitimizando por algo que a natureza te deu e você chamar isso de outra coisa espiritual, culpar algo que nem existe, pra você não se autoconhecer e você achar que você não é isso e que é algo espiritual, mas não é, tá bom? E a religião cristã, elas culpam a gente, tentam colocar na cabeça da gente que isso é questão espiritual, mas não é, porque é algo que já nasceu com a gente, né? E é isso que
eles não conseguem ver, eles nunca conseguem imaginar e não conseguem se aceitar. E nunca vão se imaginar se aceitando dessa forma, que animal que nós somos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber muito a opinião de vocês também, se vocês já ouviram pesquisar mais sobre essa religião do Atom LaVey, ou até mesmo saber mais um pouquinho sobre a história aí do Atom LaVey, que é uma história bem, a história dele é muito assim de se abrir os olhos, né? E vamos se respeitar mais. Nós vivemos em um mundo, principalmente no Brasil, onde vivemos de muito preconceito, de muita de padrão, né? Em relação de padrão tanto psicológico, tanto emocional, tanto físico também, né? Em um lugar que é muito preconceituoso, tanto em questão da sua masculinidade, ou da sua religião, ou enfim, de quem você é. E você não precisa viver no padrão só porque os outros né? A religião do Atom LaVey não é ela é fora do padrão, né? Ele não é em questão de padrão dos outros, porque os outros acreditam, eu vou acreditar. Não é porque os outros estão vestindo essa roupa que eu tenho que vestir. Então, os outros estão sendo hipócrita porque eu vou ter que ser. A religião do Atom LaVey não funciona assim. Ela tem o seu caminho e ele é a esquerda. Ele é o caminho da esquerda, o caminho que você se reconhece e que você vai viver pra você da maneira que você nasceu e não se reprimir das coisas que você vive e quem você é, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.